Olá, eu sou Lilian, sou professora de literaturas em língua portuguesa e esse canal surge muito como proposta, como um projeto de extensão da universidade da qual faço parte, como uma proposta de ampliar as discussões sobre as literaturas em língua portuguesa, sobretudo o foco desse canal, literaturas de autoria negra. Então, literaturas produzidas por mulheres e por mulheres negras na contemporaneidade. Então, esse seria o foco principal, discutir a produção de autoria feminina negra dentro desse cenário das literaturas em língua portuguesa, sobretudo da literatura brasileira contemporânea. O primeiro nome que eu trago, então, para a gente pensar a importância dessa produção de autoria negra seria Geni Mariano Guimarães. A Geni Guimarães, como ela é conhecida, ela é professora, ela é poeta, contista, ficcionista, e ela começa a publicar lá na década de 70. A Geni Guimarães, ela é uma escritora paulista, ela nasce no interior de São Paulo, no município chamado São Manuel, lá em 1947. E ela publica o seu primeiro livro na década de 70, em 1979, e esse livro se chama O Terceiro Filho. É um livro de poesias, então, que inaugura, que abre as portas para a publicação da Geni Guimarães. Posteriormente, a Geni Guimarães vai ter vários outros livros publicados, felizmente, mas ela passa por um período de um hiato nas publicações por problemas pessoais. Ela fica um longo período sem escrever e, felizmente, agora ela retorna a esse processo de escrita pela editora Malê. Então, ela tem alguns livros publicados, pela editora Malê nos últimos anos. A Geni Guimarães, então, ela vai publicar posteriormente, depois do Terceiro Filho, em 1979, ela publica da Flor o Afeto, da Pedra o Protesto, que é de 1981, que também é um livro de poesia. Publica Leite no Peito, em 1988, que é um livro de contos, ou alguns vão entender como uma novela, e eu acho que essa é uma questão importante para a gente pensar as literaturas, sobretudo na contemporaneidade, essa possibilidade de não se fechar uma obra numa gaveta de um determinado gênero. Então, a Geni, ela traz um pouco isso, O próximo livro, a próxima publicação, em 1989, é um livro que também a gente não define muito bem se é um livro de contos, se é uma novela, e eu acho que isso é muito positivo, assim, e esse é um caminho que a literatura contemporânea tem, seguido, assim, de um gênero híbrido, dessa não definição que muitas vezes é intencional e que eu acredito ser muito positiva. Depois, em 1993, a Geni Guimarães vai publicar Balé das Emoções, que também é um livro de poesias. Em 1995, A Dona das Folhas, que seria um livro de literatura infantil. O Rádio de Gabriel, em 1995, também literatura infantil. Aquilo que a Mãe Não Quer, em 1998, também literatura infantil. O Pênalti, aí mais recente, em 2019. Então, a gente consegue perceber esse ato do qual eu estava falando, de 98 a 2019. Ela fica um longo período sem publicar, infelizmente ela volta pela editora Malê, e ela publica em 2019 um livro também infantil, O Pênalti, e Poemas do Regresso, 2020, também pela editora Malê. Essa escritora, ela, de alguma maneira, ela mexe com toda uma estrutura de um campo literário, quando essa autoria, essa mulher negra, ela vai, de certa forma, afrontar os pilares de uma estrutura social, brasileira, que é muito calcada no racismo, no sexismo, no classismo. Então, essas questões interseccionadas que vão muito ao encontro do que vai dizer, por exemplo, a professora Carla Cotirene, a Patrícia Hill Collins, Angela Davis, Bell Hooks, muitas dessas teóricas, dessas pesquisadoras, dessas estudiosas, sobretudo do feminismo negro, vão trazer essa relação entre questões de raça, de gênero e de classe, como é importante a gente entender essas questões, essas categorias de interseção. E a Geni Guimarães, ela vai fazer isso a partir da sua produção, ela vai trazer, então, essa interseção entre essas questões. E é muito importante pensar
em como, então, de alguma forma, ela vai revisitar algumas questões da realidade brasileira, questões sociais pungentes na realidade social brasileira, mas, de certa forma, possibilitando uma ressignificação dessas existências, sobretudo da existência de mulheres negras. Acho que a obra dela vai caminhar muito nessa direção, né, dessa ressignificação de existências. E a Geni Guimarães, é importante a gente salientar, a gente chamar a atenção para um ponto da obra da Geni, que em 1981 ela tem 2 contos publicados nos Cadernos Negros. Cadernos Negros volume 4, seria esse Cadernos Negros volume 4. Então, a Geni Guimarães tem 2 contos publicados nesses Cadernos Negros. É importante a gente falar que os Cadernos Negros eles vão surgir num período muito difícil do Brasil, né, que é um período ainda de ditadura militar. Surge em 1978 e surge através da Quilomboje, e essa organização, né, que vai se reunir a partir da publicação de autores negros e negras, vai se propor a um ano publicar textos de contos, em outro ano poemas. E ao longo de décadas, ininterruptamente, o Cadernos Negros tem feito isso. A gente já está no Cadernos Negros, volume 44, e ao longo de todos esses anos, então, o Cadernos Negros tem se proposto a fortalecer essa publicação de autoria, né, negra. É importante pensar, então, que a Geni Guimarães tem esse espaço no Cadernos Negros, volume 4, lá em 1981. Então, ela deixa o seu nome ali marcado nessa história dessa antologia que é tão importante, que é o Cadernos Negros. É importante também destacar, eu queria chamar a atenção para o fato de que a Geni Guimarães, ela já lá no início, né, da sua carreira, da sua publicação, né, enquanto escritora, quando ela publica esse livro, A Cor da Ternura, esse livro ele é premiado, ele ganha 2 prêmios, um deles é o Prêmio Jabuti, e esse livro ele vai estar muito dentro daquilo que eu chamei de gênero híbrido, né, que a gente não consegue muito bem classificar. É importante também a gente pensar nessa proposta de produção, de uma produção intensa, né, para crianças, que a Geni Guimarães faz, e de pensar nessa possibilidade de enfrentamento do racismo a partir de uma literatura antirracista direcionada para essa idade, né, para as crianças. Então, ela tem uma produção bastante significativa, direcionada para a infância, e eu acho muito importante pensar nessa construção como uma possibilidade de uma literatura que se propõe antirracista e que propõe um enfrentamento, propõe no sentido, né, o leitor vai se sentir ali representado, e se pensando nesse leitor enquanto criança, né, é importante pensar nessa simbologia, nessa significação que essa criança, esses sentidos que essas crianças podem construir para esses textos da Geni Guimarães. Então é muito importante também quando uma autora negra se propõe a escrever para crianças, e a Geni Guimarães faz isso muito bem. Então a Geni ela vai publicar, a Geni Guimarães vai publicar nos Cadernos Negros, e isso é muito simbólico, né, de se pensar que Cadernos Negros abre as portas para tantas escritoras importantes como Geni Guimarães. Se a gente for pensar, Conceição Evaristo também começa suas publicações nos Cadernos Negros lá em 1990. Então é uma possibilidade, né, quando a gente pensa num campo literário, que é o campo literário brasileiro, que ainda é um campo literário tão homogêneo, pensar que os Cadernos Negros, então, abrem essa possibilidade de publicação de outras autorias, e no caso aqui específico de autores e autoras negros e negras. E eu chamo a atenção também, acho que um detalhe importante é pensar nesse nome, Cadernos Negros. Esse nome surge também muito em homenagem a uma escritora negra, uma mulher negra, né, muito importante para a literatura brasileira, que é a Carolina Maria de Jesus. A Carolina tinha os cadernos, né, os Cadernos de Carolina, onde ela anotava, onde ela fazia suas anotações, que depois se tornaram obras tão importantes da Carolina Maria de Jesus. Então, em homenagem aos cadernos da Carolina, esse nome, Cadernos Negros. Então, eu acho importante também pensar
nesse nome, né, no nome que já traz uma reverência e uma referência a uma mulher, a uma produção de uma mulher negra, no caso, uma mulher da importância e da potência da Carolina Maria de Jesus. Voltando então para a história da Geni Guimarães, né? A Geni Guimarães, como a gente falou, nasce em São Paulo, no município de São Manuel, em 1947. Ela é também professora, lança lá em 1979 seu primeiro livro, Terceiro Filho. Depois vai publicando outros livros também muito importantes, mas eu vou destacar um livro da Geni Guimarães que, de certa forma, traz bastante visibilidade, né, para essa autora. Em 1988, a Geni Guimarães participa da 4ª Bienal Nestlé de Literatura e o tema dessa Bienal era o centenário da abolição. Nesse ano, a Fundação Nestlé, a partir dessa participação da Geni, decide publicar o seu livro Leite do Peito. Então, essa publicação Leite do Peito surge a partir dessa participação da Geni Guimarães nessa Bienal, nesse seminário da 4ª Bienal. E aí eu trago, então, só a título de ilustração, a fala da autora nessa Bienal. Essas palavras da Geni Guimarães, né, em destaque, foram evidenciadas por Irati Ramos, diretor da Fundação Nestlé de Cultura à época. E a Geni vai dizer o seguinte: o imprevisto, a surpresa, o espanto, o Irati vai dizer o seguinte: o imprevisto, a surpresa, o espanto de todos nós foi haver surgido justamente no painel de escritores negros tão homogêneo e incombativo profissionalismo, uma voz que a todos sobrepujou com seu timbre de clara e humana simplicidade, a de Geni Guimarães. Ela não somente prendeu o auditório, mas deixou o pendente das suas palavras, revelador ao mesmo tempo de uma experiência dolorosa e bela, resistente de uma comovedora realidade, e foi aplaudida, aclamada, longamente de pé. A plateia emocionada até as lágrimas, um depoimento assim tocante, repassado de vida, que abrange infância, juventude, maturidade, sempre esbanjando tamanha riqueza, muito provavelmente daria livro ou já estaria em livro baseado, né, nessa experiência. Falamos nisso com Geni Guimarães, perguntamos e tivemos a confirmação, o livro existia. Então a Geni, nessa Bienal, ela toma a palavra e faz um relato, né, um relato da sua experiência enquanto mulher negra, e esse relato chama atenção e comove toda a plateia que estava presente ali então. Então é sobre isso que Irati Ramos, diretor da Fundação Nestlé de Cultura, está mencionando aqui. E é isso, é importante que, a partir daí, então, a Fundação Nestlé de Cultura publica o livro da Geni Guimarães, né, do qual a gente falou agora há pouco, esse livro Leite do Peito. E esse livro Leite do Peito traz, então, essas questões das quais Geni Guimarães tinha mencionado no seu relato. Em 1989, ela publica, então, A Cor da Ternura, que a gente tinha abordado anteriormente, né, que ela vai vencer alguns prêmios importantes do cenário da literatura brasileira. E a Geni, então, ela vai chamando a atenção, não só dessa plateia da Bienal do Livro, mas ela vai chamando a atenção para a sua produção, que vai trazer muito essa experiência da mulher negra. E a sua escrita traz muito essas marcas, né, de uma experiência de uma mulher negra dentro de uma realidade racista e de uma realidade sexista. E pensando nisso, eu penso muito na produção da Geni Guimarães em diálogo com a teoria da Conceição Evaristo, com o que a Conceição Evaristo vai trazer quando ela cunha, né, quando ela traz um termo chamado escrevivência. Ela vai trazer esse termo já lá nas suas pesquisas de mestrado, doutorado, mas esse termo que traduz, de certa forma, esse fazer literário que parte de uma experiência enquanto mulher negra, mas que não fica nessa experiência, né? Que vai para além dessa experiência, porque traz uma ideia que não é só individual. E daí a diferença que a
Conceição Evaristo vai destacar, né, a diferença de escrevivência para autoficção. A autoficção, nas palavras da Conceição Evaristo, seria uma escrita muito voltada para si, né, autoficção, uma escrita que a Conceição Evaristo vai chamar de uma escrita narcísica, é desse indivíduo olhando para si mesmo, uma escrita de si. E ela vai trazer essa contraposição da escrevivência como uma escrita de nós. E essa escrita de nós, muito pautada numa ideia de coletivo, de uma experiência que aciona muitas outras experiências de, sobretudo, mulheres negras dentro desse cenário de racismo sistêmico, de sexismo sistêmico. O termo escrevivência, ele é um termo que a própria Conceição Evaristo se diz ser um termo em construção, então ele vai o tempo todo abarcando, ampliando os sentidos, mas dizendo a grosso modo, né, traria desde o seu nascimento essa ideia de coletivo, de uma experiência que não fica no indivíduo e que não fica numa experiência pessoal, que ela vai para além disso e aciona toda uma experiência coletiva, uma ideia de coletividade, a qual a Conceição Evaristo vai chamar de espelho de Oxum, né, desse espelho que reflete essa ancestralidade e toda essa experiência ancestral, né, afro-brasileira, afrodiaspórica, africana. Então, eu acho importante perceber esse encontro, né, a obra de Geni Guimarães, como dialoga com esse conceito de escrevivência da Conceição Evaristo. E eu acho que esse conceito, então, se torna basilar para a literatura brasileira, para a literatura negro-brasileira, para a literatura afro-brasileira, e pensar nisso na obra de Geni Guimarães, acho que é muito significativo. Eu trago aqui um outro trechinho da Geni Guimarães, quando ela dá uma entrevista à Calalu, revista dedicada à diáspora africana, e que ela vai dizer o seguinte: percebi que o meu trabalho literário é diferente porque ele retrata o negro na sua essência, porque faço um trabalho da minha vivência e a minha vivência, de modo geral, é igual à de todos os negros. Escrevi porque eu tinha que registrar a vivência de uma família negra, porque esse livro é autobiográfico, eu precisava falar dos meus traumas, das minhas dores e das minhas alegrias, eu tinha que colocar isso para fora. Então aqui a Geni Guimarães está falando muito desse processo de escrita, né? Desse processo de escrita que parte desse lugar que essa mulher negra ocupa dentro dessa estrutura sexista, classista, machista, falocêntrica, né, patriarcal. E acho que é importante, não só por isso a produção dessa autora, mas a maneira que ela faz isso, né? As questões e a forma da qual ela se vale para trazer isso nas suas obras é muito significativo. Então essas experiências, quando ela encena essas experiências de negros e negras nas suas obras, ela permite muitas reflexões importantes, né? Ela tem, por exemplo, um conto, um texto, Primeiras Lembranças, que está nesse livro, A Cor da Ternura, que ela estabelece primeiras lembranças, né? Já vai trazendo o nome, essas lembranças ali, né? Iniciais. E ela estabelece uma ideia de reconstrução de memórias que são entrecruzadas por relações de afetividade entre os personagens. No caso, especificamente desse conto, ela vai trazer os personagens, uma mãe e uma filha, que não vão trazer só as suas memórias individuais, mas as memórias ancestrais de toda uma população negra. Então, mais uma vez, esse diálogo, né, com esse conceito, a gente pode pôr em diálogo hoje, né, com esse conceito da Conceição Evaristo de escrevivência, que está muito presente nas obras de Geni Guimarães. Então, de certa forma, quando ela traz esse conto Primeiras Lembranças, a gente pode pensar numa ideia de ressignificar essas histórias, nessas primeiras histórias, e muito num sentido de um protagonismo de mulheres negras cujas narrativas, elas vão, de certa forma, emergir do silenciamento, de um silenciamento intencional, né? E aí a gente pode pensar em todo um deslocamento de uma lógica canônica, centrada em discursos homogêneos e excludentes. E aí, homogêneos, eu estou falando de discursos brancos e, sobretudo, de homens brancos. Então, nas obras da Geni, quando há essa problematização, sobretudo de construções sociais, ela vai trazer muito ideias de pensar muito a partir, né, de uma
racialidade. E é importante, então, perceber como isso possibilita não só refletir, mas ressignificar essas existências negras nesse cenário tão opressor que é o cenário brasileiro, né? Então ela vai trazer isso para a literatura, como pelos caminhos da ficção, ela vai tocando essas feridas coloniais, né? Porque muito disso são traços de feridas coloniais que infelizmente nos acompanham ainda hoje. A Geni Guimarães, para não me estender muito, eu vou destacar um conto muito conhecido desse livro, A Cor da Ternura. Eu estou chamando de contos, mas destacando outra vez que esse livro também é visto por alguns pesquisadores como uma novela, então ele pode ser lido como um conto ou pode ser lido como fazendo parte de uma novela. E a Geni Guimarães tem então esse conto Metamorfose. Nesse conto Metamorfose, ela vai trazer uma ideia de uma personagem, uma criança ali num ambiente de escola, de sala de aula, e essa escola está fazendo parte de comemorações pelo 13 de maio de 1988. E ela vai de forma muito perspicaz, trazer essa construção dessa personagem que de alguma forma vai questionar esse 13 de maio. Então, em Metamorfose, essa menina, ela começa a construir um poema, um texto poético dentro da própria narrativa, que é muito interessante de se pensar também, né? Como ela vai fazendo com que essa narrativa tenha um caráter também de metanarrativa. Ela vai construindo, essa personagem vai construindo dentro do texto um poema, e esse poema vai sofrendo metamorfoses. Ela vai trazendo novas estrofes, e a partir de novas estrofes, de novos versos que essa personagem vai acrescentando ao poema, essa história, não só a história que a Geni está contando, mas esse poema também vai se metamorfoseando, não por acaso o nome Metamorfose. Então esse título Metamorfose faz referência, né, ou a gente pode pensar, construir sentidos vários para esse título, e sobretudo para a metamorfose que essa personagem vai passando ao longo da história. Essa menina vai passando por uma série de violências estruturais, sistêmicas, institucionais, porque a escola, que seria um ambiente que a gente pensa que deveria ser um ambiente para desconstrução do racismo, ela passa a ser um ambiente de reafirmação de uma estrutura racista. Eu vou ler um trechinho, porque eu acho que é importante falar com a literatura, então vou trazer esse trecho. Metamorfose. Ano seguinte, já no primeiro dia de aula, levava na bolsa um poema de 4 versos que dizia assim: foi boa para os escravos e parecia um mel. Acho que a irmã de Deus, viva a princesa Isabel. Então, nesse primeiro momento, essa personagem que está ali, né, no ambiente escolar, ela constrói esses 4 versos que parece que ela está fazendo uma homenagem para a princesa Isabel. Mas ela vai alterando, ela vai trazendo outros versos para esse poema, e ela vai, de certa forma, ressignificando essas histórias, né? Tanto a história que está sendo contada aqui pela Geni Guimarães, quanto a história que nos foi contada durante séculos e séculos de quem foi a princesa Isabel. E aí ela vai contando essa personagem vai contando que não teve coragem no primeiro momento de mostrar isso para a professora. E essa questão de não ter coragem de mostrar para a professora coloca muito em confronto 2 discursos. Esse discurso institucional, para o qual a professora vai ser a representante, né, uma representante de um certo conhecimento, de uma certa história, entre aspas, oficial, que essa menina vai colocar em xeque, mas que essa professora vai silenciar. A professora, ela lê o poema dessa menina, mas num primeiro momento, quando eles estão fazendo lá a organização para esses festejos do 13 de maio, a professora não escolhe a menina, que é a menina negra que está fazendo parte daquela sala de aula, para falar sobre esse dia. Ela escolhe outras crianças que são crianças brancas. Eu vou ler esse trechinho. Não podia perder a chance, mas como conseguir coragem? E se errasse? Assim não dá, gritou a professora, levantem a mão. Levantei a minha, que timidamente luzia negritude, em meio a 5 ou 6 mãozinhas alvas assanhadas. Você,
não fui escolhida. Tantos não era possível, explicou-nos ela. Mas eu não podia perder a oportunidade, corri atrás dela, sôfrega. Então aqui a gente pode perceber que de todas as crianças que levantam a mão, ela é a única criança negra e ela é a criança que não foi a escolhida para contar a sua história. Isso permite pensar assim nessas histórias que nos são contadas sobre a cultura negra, sobre a população negra, sobre as histórias da população negra, que muitas vezes são contadas por uma perspectiva branca, que é isso que a professora está se propondo a fazer em sala de aula, mais uma vez silenciar as narrativas negras. E essa menina insiste, né, em contar a sua própria história, em contar a história da perspectiva do negro e da perspectiva que ela traz muitas vezes de casa, porque não é da escola que vai sair essa perspectiva outra, essa versão outra. A história vai contar muito no sentido do que diz Chimamanda Adichie, ela vai trazer uma história única, né? O perigo de uma história única, pensando muito na perspectiva do que diz Chimamanda. Então essa menina luta assim até o fim para que ela consiga contar a sua história a partir da sua perspectiva, e ela vai trazendo outros elementos para esse poema. Ela vai criando, né? Tem esse processo de criação e de ressignificação a partir da criação que se dá dentro do texto. Né, dentro da criação da Geni tem uma personagem que também cria. É interessante pensar isso. E aí ela vai dizer: os homens eram teimosos e os donos deles eram bravos. Por isso a linda Isabel soltou todos os escravos. Ela vai trazendo outros elementos para essa construção que vão desfazendo essa imagem quase que sacralizada dessa princesa Isabel. E ela vai falar assim: ao meu poema dei um título, Santa Isabel, assim ficou. Santa Isabel, os homens eram teimosos e os donos deles eram bravos. Por isso a linda Isabel soltou todos os escravos. Foi boa que nem um doce, parecia um mel. Acho que é a irmã de Deus, viva a princesa Isabel. Ela vai então trazendo novos versos, vai ressignificando essas histórias e ao fim ela vai confrontando a versão que ela trazia de casa sobre as histórias dos negros e negras e a versão que a escola conta sobre essa história. É muito interessante pensar nessas metamorfoses, nesse sentido também, nessas transformações, nessas ressignificações que vão se dando ao longo de todo esse texto, que é um texto da Geni que eu trago para ilustrar, mas que é uma marca da escrita da Geni Guimarães, né? Trazer essas questões tão latentes na sociedade brasileira. E aí essa menina vai dizer o seguinte, quando ela coloca em questão, coloca em xeque o que ela trazia de casa, principalmente a partir da figura de uma personagem muito importante, que é a avó Rosária, que é a avó dela, e a versão que a escola contava para ela. A professora vai dizer: a festa seria depois do recreio, no dia seguinte, mas assim que entramos na classe, ela se pôs a falar sobre a data, a professora. Hoje comemoramos a libertação dos escravos. Escravos eram negros que vinham da África. Aqui eram forçados a trabalhar e pelos serviços prestados nada recebiam. Eram amarrados nos troncos e espancados, às vezes até a morte. E foi ela discursando por uns 15 minutos. Vi que sua narrativa não batia com a que nos fizera a avó Rosária. Aqueles eram bons, simples, humanos, religiosos. Eram bobos, covardes, imbecis. Esses me apresentados, então, não reagiam aos castigos, não se defendiam, ao menos. Quando dei por mim, a classe inteira me olhava com pena ou sarcasmo. Eu era a única pessoa da classe representando uma raça digna de compaixão, desprezo. Queria sumir, evaporar, não pude. Apenas pude levantar a mão suada e trêmula, pedi para ir ao banheiro. Sentada no vaso, estiquei o dedo indicador e no ar escrevi lazarento. Era pouco, acrescentei morfético, acentuei e voltei para a classe. Então essa menina vai contando, e a partir do que ela vai narrando, das histórias que ela vai narrando, dessa experiência que ela passa ali naquele ambiente de sala de aula, a gente pode retomar várias outras violências que não são apenas direcionadas a essa menina. Essa menina vai representar, então, de certa forma, várias outras meninas pretas que passam por violências muito parecidas
ao longo de séculos, né, nesse país. E pensar em como a Geni Guimarães constrói o desfecho dessa história, de como essa menina chega em casa, né, ao final da história, e eu vou pedir licença para ler esse trechinho também. Essa menina, então, vai trazer de forma muito sintomática essa violência, essas muitas violências pelas quais ela passou. Quando cheguei em casa, minha mãe falou: seu almoço está em cima do fogão, depois você leva o prato no tanque, que eu já estou indo lavar os trens. Desvencilhei-me do material escolar e peguei o prato de comida. Já ia saindo para jogar tudo para as galinhas do terreiro quando pensei: se eu levasse o prato logo, minha mãe ia desconfiar, porque não se almoça em tão pouco tempo. Resolvi aguardar, destampei a vasilha e comecei a remexer a comida. Separei os grãos de feijão preto com o cabo da colher e atirei-os no meio das labaredas que mantinha aceso o fogão. Depois, atirei a comida no quintal e fui levar o prato como minha mãe havia recomendado. Até então, as mulheres da zona rural não conheciam as 1001 utilidades do bombril. E para fazer brilharem os alumínios, elas trituravam tijolos e com o resultante faziam a limpeza dos utensílios. A ideia me surgiu quando minha mãe pegou o preparado e com ele se pôs a tirar da panela o carvão grudado no fundo. Assim que terminou a arrumação, ela voltou para casa e eu juntei o pó restante e com ele esfreguei a barriga da perna. Esfreguei e vi que diante de tanta dor era impossível tirar todo o negro da pele. Daí então passei o dedo sobre o sangue vermelho, grosso, quente e com ele comecei a escrever pornografias no muro do tanque d'água. Quando cheguei em casa, minha mãe, ao me ver toda esfolada, deixou os afazeres, foi para o fundo do quintal, apanhou um punhado de rubim e com a erva preparou um unguento para minhas feridas. Enquanto me descia um paninho no preparado e colocava na minha perna, dizia: Deus me livre, eu canso de falar, não sobe nos muros, não brinca de correr e que nada. Entrou por um ouvido e sai pelo outro. Parece moleque, mentira, nem moleque faz isso. Vê se o Zezinho. Eu ouvia sua voz distante, brava, doce, bálsamo. Dentro de uma semana, na perna, só uns riscos denunciavam a violência contra mim. De mim para mim mesma. Só ficaram as chagas da alma esperando o remédio do tempo e a justiça dos homens. E eu acho que a forma com a qual a Geni constrói os seus textos traz muito dessa perspectiva, né? A justiça do tempo e o remédio do tempo e a justiça dos homens, né? Ela traz, então, a partir dessa experiência, dessa personagem, dessa criança, uma experiência que, infelizmente, é muito comum ao Brasil, essa experiência de um racismo que atravessa já a infância, né, de muitas crianças pretas. E nesse sentido que eu penso em a importância de autoras, né, negras como a Geni Guimarães, que vão trazer para os seus textos essas, de certa forma, denúncias, mas de certa forma problematizações, encenações, para que a gente de alguma forma ressignifique essas existências ao encenar essas vivências negras e muitas vezes alicerçadas, como a gente vê nesse conto, pela ideia de um negro sem humanidade, destituído de humanidade, quando ela traz, né, essa construção que vai passar por todas essas violências que essa criança passou, ela rompe de alguma forma com essas imagens que subtraem do sujeito negro essa característica, né, desde o colonialismo até essas heranças coloniais que vão subtrair essa humanidade. E, para além disso, ela vai expondo de forma muito perspicaz todas essas engrenagens, sobretudo racistas, sexistas. Então, acho que esse é um nome importante, né, para que a gente conheça Geni Mariano Guimarães, e é um nome importantíssimo para que a gente leia, releia e para que a gente pense, né, todo esse cenário estrutural, sistêmico de violências brasileiro. Eu fico por aqui para não me estender muito. Obrigada e até o próximo vídeo.